Hoje eu vou responder uma pergunta muito comum que as pessoas têm por aí. Afinal de contas, quanto é que se ganha investindo em kitnets? Então eu vou abrir a minha planilha de meus imóveis, que são na sua maioria os imóveis compactos, e vou mostrar quanto foi que eu ganhei em 2024, quanto foi que eu faturei em 2024 investindo em kitnets. E esse vídeo é um vídeo muito importante, principalmente para quem está iniciando agora. Porque tem muita gente, tem um bombardeio por aí na internet de pessoas que falam que investir em imóveis não vale a pena e que é melhor você investir em fundo imobiliário, ou em ações, ou em bitcoins. E hoje a gente vai desmentir toda essa falácia. Então vamos pro vídeo. Fala, seu aposentado, sua aposentada com imóveis. No vídeo de hoje eu vou mostrar quanto foi que eu faturei em 2024 com os meus imóveis e principalmente os imóveis compactos. Eu estava aqui fazendo um balanço do ano de 2024 para saber quanto foi que eu faturei, quanto foi que entrou, quanto foi que saiu, né? E aí eu vou compartilhar com vocês para que vocês tenham mais ou menos uma noção do que fazer. Lembrando, gente, que o ano de 2024 ele foi um ano de muitas oscilações. Então, por exemplo, eu não comecei o ano de 2024 com a quantidade de imóveis que eu tenho hoje. Então, 2024 foi um ano que eu construí mais 5 imóveis. Então, passei por um período grande onde eu não tinha esses aluguéis, né? Isso eu vou mostrar para vocês na planilha. E o que aconteceu basicamente? Eu comecei esse ano com 4 imóveis. Desses 4 imóveis eu vendi um e construí mais 6. Né? Então, eu comecei com 4 e terminei com 9. Sendo que nesse meio tempo aí eu acabei vendendo um e depois construindo mais 5. E agora, no finalzinho do ano, mais um, que é o que eu estou testando no Airbnb. Mais uma coisa interessante, uma coisa que eu quero compartilhar para vocês. O ano de 2024 foi o ano que eu não tive nenhum, eu tive 0 vacância. Ou seja, o que é a vacância para quem não conhece? A vacância é o inquilino sai do imóvel e ele fica bastante tempo, ou um tempo considerável sem alugar. Eu não tive isso. Eu tive apenas uma troca de inquilino nesse ano inteiro. Agora, no finalzinho do ano, que saiu uma outra inquilina, a gente já está agilizando para colocar. Mas nessa troca de inquilino, saiu um e o outro entrou muito rapidamente. Uma coisa aqui para se destacar é que os meus imóveis eles ficam no subúrbio de Salvador. E mesmo assim, eles ficaram o tempo todo alugados. Ou seja, independente do nicho que você esteja atuando, se é classe A, classe B, classe C ou classe D, todos os lugares vão ter demandas. Basta você oferecer o imóvel correto, com um imóvel que seja funcional, né, seja prático para aquele público que você está querendo alcançar. Se você oferecer um imóvel bom, limpo, organizado, funcional, arejado, você vai conseguir ter as suas locações, seja no imóvel de classe alta, seja no imóvel de classe média, seja no imóvel de classe baixa. Então, isso foi muito positivo para mim, eu tive 0 vacância, então o ano inteiro, todos os imóveis que eu ofereci, eles estavam locados e todo mês fornecendo essa renda para mim. Então, vamos deixar de enrolação, vou agora trazer vocês para a minha planilha e a gente vai mostrar como foi que a gente passou esse ano e o que é que entrou de receita, e também eu vou comentar também das saídas que a gente teve de receita por conta das construções. Vamos lá para a planilha. Bom, pessoal, essa aqui é a planilha, né? Uma das planilhas que eu tenho para organizar aqui a entrada e a saída dos meus aluguéis. Se vocês observarem essa primeira coluna aqui, eu coloco o dia do recebimento do aluguel. Então, até uma dica para vocês, sempre quando o inquilino vem, eu não dou uma data fixa para eles, mas eu dou 4 possibilidades. Eu dou o dia 1º, o dia 5, ou melhor, 5 possibilidades. O dia 1º, o dia 5, o dia 10, o dia 15 e o dia 20. Então, dentro dessas 5 possibilidades, eles vão escolher um. Eles vão escolher a data que mais se adequa para que ele consiga priorizar o seu aluguel. Isso é muito importante. Então, voltando para cá, aqui tem as datas, né, que cada um vai pagar. Esse último aqui é que a gente acabou agora, a gente acabou de acabar a reforma dele, então a gente ainda não alugou, ele está no Airbnb. Ele está aqui já bonitinho, mas vocês vão ver que ele não tem entrada nenhuma de dinheiro. Né? Então aqui eu coloco qual o valor do aluguel, o calção, né, como é que foi pago esse calção, início e término da locação, e aqui são os meses. Esse último apartamento aqui, ó, foi o apartamento que eu tive ele até um determinado momento. Nesse caso aqui eu tive ele até agosto. Se vocês observarem, eu tive o aluguel dele até agosto e depois de agosto eu vendi esse apartamento. Foi justamente esse apartamento, a venda desse apartamento, que me permitiu concluir a parte financeira para que eu conseguisse construir mais 5 imóveis. Então, eu tive o aluguel dele até agosto, depois eu vendi e depois não tive mais o aluguel dele. Então, vamos lá, vamos para a prática aqui. O que aconteceu? Janeiro. Janeiro eu tive uma renda de aproximadamente R$ 3.450. Fevereiro também, março também. Abril diminuiu um pouquinho, não sei porque diminuiu isso aqui. Ah tá, esse aluguel aqui, ele diminuiu um pouquinho.
Essa casa aqui, ela estava sendo alugada por R$1.000, né? E aí ela desalugou aqui em março. E aí em abril eu achei um outro inquilino, né? E aí eu, na negociação, eu acabei baixando um pouco o valor do aluguel e por isso que eu tive essa baixa aqui. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, com relação a baixar o aluguel ou não. Tem gente que não abre mão daquele valor que ela estipulou lá. Agora, qual é o problema de você fazer isso? O problema é que se você demorar muito, pode ser mais caro do que se você baixar seu aluguel. Por exemplo, imagine que você tem um aluguel de R$1.000, como era o meu caso. Se eu ficar um mês sem alugar, eu tenho R$1.000 a menos. Ou seja, para mim é mais vantagem diminuir R$100, R$150 que seja, e ter aquele imóvel ali sendo alugado o tempo todo, do que ficar um mês, 2 meses sem receber. Se eu ficar um mês, é R$1.000 a menos. Se eu ficar 2 meses, são R$2.000 a menos. Então, essa diminuição que você dá, às vezes acaba compensando do que você ficar bastante tempo sem alugar. Então é importante que você estabeleça um limite mínimo, sabe? Daquele limite você não pode passar. Mas seja maleável para que você não deixe o seu apartamento muito tempo sem alugar, principalmente se não tiver muita procura. Então naquele momento eu vi que a procura não estava tão alta, né? Tinham poucas visitas e tudo mais. Então eu preferi baixar um pouco o valor do aluguel, manter ele alugado, não ficar com vacância, para também não ficar muito tempo e não correr o risco de acabar tendo mais de um mês com o meu imóvel parado. Então foi isso que aconteceu. Então voltando para cá, abril, maio, junho, julho. Em agosto nós tivemos a venda do apartamento. Então a partir de agosto a gente deixou de receber, porém em setembro a gente começou a receber o valor dos outros imóveis que eu tinha terminado de construir. Lembrando que em agosto eu vendi, mas eu já estava no finalzinho da construção dos outros imóveis. Então a gente terminou, e assim que a gente terminou, a gente alugou eles. Então, terminou agosto, eu não recebi mais o valor do apartamento, só que eu recebi outros aluguéis que eu não estava recebendo. Então eu tive um salto aqui de agosto de R$3.100 por mês para R$4.350. E aí, em outubro eu tive esse salto aqui, de 4.350 para 6.600. Né? E por que, Marley, você teve aqui 6.600 e depois diminuiu? O que aconteceu foi que esse imóvel aqui, ó, essa casa 3 do Residencial Tubarão, eu iniciei alugando ela pelo Airbnb. Então tive 3 ou 4 aluguéis ali que foram bem lucrativos e me deu esse valor aqui mais alto. Foi isso que alavancou um pouco o meu faturamento nesse mês aqui. Certo? Depois desse mês eu voltei para o aluguel tradicional. Então ele deu uma caída aqui nesse mês. E nesse último mês, no mês de dezembro, o que aconteceu? Essa inquilina aqui, ela acabou rescindindo o contrato. Então esse valor aqui é um valor de multa. Então essa multa entrou e por isso que no mês de dezembro eu tive um valor um pouco maior também. Só que tem um detalhe. O mês de dezembro, ele ainda não está contando com esse kitnet aqui. Que eu não coloquei as coisas aqui porque a gente terminou agora, a gente vai testar ele no Airbnb. Ou seja, no final das contas, eu comecei o ano, né, recebendo uma renda de 3.450 e estou finalizando o ano recebendo uma renda de 5.950. Então, qual é o rendimento aproximado disso aqui? Eu estou tendo um rendimento aproximado de 1,66%. Por que eu estou tendo esse rendimento? Porque os meus imóveis têm um valor aproximado de investimento de R$ 357.580. Então, se eu fizer a continha aqui, né, de porcentagem do quanto eu recebo mensal, e aí eu coloquei somente o mês de dezembro, por quê? Porque os outros meses não faz sentido eu colocar, porque não tinha ainda essas construções que eu já incorporei aqui. Tá? Então, eu coloquei no último mês, no mês de dezembro. Eu tive uma renda de 1,66%, sendo que quando esse kitnet aqui do Airbnb entrar, né, começar a ter o faturamento, esse rendimento ele vai ser ainda um pouco maior. Então, calculando aqui de janeiro até dezembro, o total faturado aqui foi de R$ 48.600, que inclusive é um belo valor. Com R$ 48.600 eu já construo outra kitnet. O que é que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que se eu pegar o valor que eu estou recebendo de aluguel e investir ele totalmente novamente no negócio, a cada um ano, no mínimo, eu consigo construir uma kitnet. É claro que eu não vou ficar esperando um ano só com o valor dos meus aluguéis para construir. Mas o fato é, se você quer ir por esse caminho, também dá. Vai chegar uma hora que os próprios aluguéis eles vão pagar, né? Se não 100%, mas quase 100%, o valor dos próximos kitnets que vocês vão fazer. E aí você vai receber um pouco mais, e você já vai sobrar mais no final do próximo ano, que você já vai conseguir construir mais. E a bola de neve ela só vai aumentando. E aí vai chegar uma hora
que você vai conseguir desfrutar. E para saber que horas é essa, você precisa saber qual é a sua meta, qual é o valor que você quer no final das contas para que você consiga viver dessa renda ou para que você complemente com essa renda de uma forma satisfatória. Bom, então financeiramente é isso aqui que está desenhado, né? Um rendimento de 1,66%, é um rendimento que eu acho bacana. Inclusive eu quero saber nos comentários aqui, coloca nos comentários qual tem sido o rendimento de vocês e quem não tem imóvel ainda, quem está construindo ainda, o que é que está esperando de rendimento. E calma que o vídeo ainda não acabou. Por quê? Porque esse valor aqui, gente, de 5.950, que é o valor que a gente está tendo no mês de dezembro, não é esse valor que está vindo para o meu bolso. Por quê? Porque para construir, para fazer essas construções, eu precisei me alavancar, ou seja, eu precisei tomar empréstimos. Então tomei 2 empréstimos, 3 empréstimos na verdade, e esses empréstimos, uma parte desse dinheiro que está aqui, é o dinheiro que eu uso para que pague esses empréstimos. Então quando você chega nesse momento, é o melhor momento que existe, porque você para de tirar dinheiro do seu bolso e ainda assim você continua aumentando o seu patrimônio. E uma outra coisa interessante é que mesmo que você não tenha imóveis para bancar a construção dos seus próximos imóveis, mesmo que você não tenha dinheiro no bolso, você consegue construir. Por exemplo, eu fiz isso e eu mostro nesse vídeo que está aparecendo aqui como eu fiz isso. E mostro todo passo a passo para que você consiga também fazer da mesma forma. Vai lá, assiste esse vídeo.